Então, Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22, assim nos diz o texto sagrado. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá, ou tomara, né? Quem quisesse Deus, foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Muito bem. Esse é o texto. Vamos orar só mais uma vez pedindo a ajuda do Espírito Santo. Pai eterno e querido, obrigado pela tua palavra lida neste momento, e nos colocamos agora inteiramente à tua disposição, Senhor. Estou aqui inteiramente à tua disposição para que o Senhor fale ao meu coração, ministre sobre a minha vida, e eu possa ministrar a todos quantos ouvirem, estejam ouvindo agora ao vivo, ou possam vir a ouvir depois, porque vai ficar aqui gravado, vai ficar disponível no Facebook. Meu Deus, e que todos que forem alcançados por esta mensagem sejam abençoados, sejam enriquecidos, sejam fortalecidos, sejam energizados, corroborados e assim, Senhor, exaltados por Ti para cumprirem a Tua palavra. É o que nós te pedimos, te agradecemos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus. Vamos lá. Vamos primeiro aqui dar um contexto geral para poder situar os irmãos que não vêm acompanhando desde o início, tá? Então, de forma bem breve. Quero bem em poucos minutos, só para situar todo mundo. Está conosco quem é aqui? O nosso irmão Antônio, né? Tom Santos, Antônio Santos. Seja bem-vindo, irmão Antônio. Irmão Reinaldo Mota, nosso diácono que está aqui conosco também. Manteise, glória a Deus. Muito bem, todos bem-vindos em nome de Jesus. Então, povo de Deus, vamos lá, situando aqui, contextualizando. O livro do Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, né? Por volta do ano 90, 95, depois de Cristo. Todos os apóstolos já haviam sido mortos. O único que ainda sobrevivia era João, o autor do Apocalipse. João, que é o mesmo João que escreveu o Evangelho e que também escreveu 3 cartas, né? Nós temos a primeira, segunda e terceira epístolas, ou cartas de João, que fica aqui um pouco antes do Apocalipse. Então, esse apóstolo, que agora já estava idoso, em avançada idade, logo no início do Apocalipse ele diz que ele havia, por ter sido fiel ao testemunho de Jesus e por pregar a palavra de Deus, ele foi então exilado, mandado para uma ilha, prisão, no mar Egeu, ali no litoral da Grécia,
da atual Grécia, né? Que naquela época do Império Romano era a província da Acaia. E era uma ilha-prisão, para lá iam maus elementos, né? Malfeitores, homens de má índole. E João, o idoso João, foi para lá, exilado. E ali ele ficou um tempo, não sabemos quanto tempo ele ficou na ilha Patmos. Mas foi nessa estadia que ele esteve ali que o Senhor Jesus comunicou a ele essa revelação. Daí vem o nome Apocalipse, que do grego quer dizer desvendamento, é um descortinar. Então o futuro era desconhecido, mas aí João recebe por meio de um anjo enviado por Jesus Cristo o descortinar, o desvendamento do plano de Deus para o seu povo e para o mundo, até a consumação de todas as coisas. Tudo bem? Então, como João recebeu essa revelação? Ele diz que no dia do Senhor, né, que é um domingo, ou seja, no dia em que se comemora a ressurreição de Jesus. Pai do seu irmão Marivaldo, seja bem-vindo também. O Senhor Jesus apareceu a João numa visão, uma visão gloriosa. Você lê lá no capítulo 1, você vai ver a descrição de como Cristo se revelou a João. Que de forma resumida, né, ele ouve uma voz dizendo para ele: João, escreve para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve a essas igrejas, né? Olha, também está conosco aqui nosso amigo José Milton, que trabalhou comigo, né, ali no Cabula. Deus o abençoe. Fique conosco aí, fique acompanhando, em nome de Jesus. Muito bem. Então Jesus aparece numa visão a João, ao idoso João, já no final do 1º século, que era um período em que os cristãos estavam sendo severamente perseguidos. Cristãos estavam sendo presos, cristãos estavam sendo expoliados dos seus bens, cristãos estavam sendo mortos, martirizados, por não quererem declarar lealdade ao imperador romano, declarando-o como Deus. Havia alguns imperadores romanos que surtavam, né? Tinha alguma coisa errada na cabeça deles, que eles queriam ser reconhecidos como Deus, como um Deus encarnado. Entre esses teve alguns que, né, como Vespasiano, Domiciano, que quiseram ser adorados como Deus, se erguiam templos a esses imperadores, se sacrificavam animais a esses imperadores, havia o culto ao imperador. Então todos do império tinham que declarar que o imperador era o Senhor divino. Mas aí os cristãos diziam: não, só Jesus Cristo é o Senhor. E isso suscitava a ira dos imperadores, que mandava perseguir e matar os cristãos. Tá bom? Então João recebeu essa revelação chamada Apocalipse para escrever a esses cristãos perseguidos. O destinatário primário do livro do Apocalipse foram esses primeiros cristãos, mas não unicamente eles. A mensagem do Apocalipse é para a igreja em todas as eras. Por isso que Jesus manda que João escreva cartas para 7 igrejas, quer dizer, haviam 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, né? Esses 7 nomes que eu falei eram nome de cidades, cidades da província, antiga província romana da Ásia. E nessas cidades havia comunidades cristãs. Então havia ali algumas comunidades cristãs. Então na cidade de Éfeso havia uma comunidade cristã ali em Éfeso. Então Jesus manda que João escreva para aqueles cristãos de Éfeso. Havia uma outra comunidade cristã em Tiatira. Então Jesus manda que João escreva uma carta àqueles crentes de Tiatira. E assim for para as 7 igrejas. Mas por que 7? 7 na Bíblia é o número da perfeição. É o número que fala de completude, de algo pleno, completo. Então as 7 igrejas, porque havia outras igrejas naquela mesma região. Por exemplo, Colossos também é uma cidade. E Paulo, inclusive, havia escrito há décadas atrás, antes,
carta à igreja dos Colossenses. Mas ela não é incluída entre as 7. Por quê? Porque a mensagem dessas 7 igrejas já satisfazia a necessidade de toda a igreja. E não apenas a igreja daquele primeiro século, mas a igreja que em toda a era, desde o primeiro advento de Cristo, quando ele veio e inaugurou a igreja, até o segundo advento de Cristo, quando ele virá ainda para buscar o seu povo. Pai de sua irmã Selma, seja bem-vinda também. Então, durante esse período que já dura um pouco mais de 2000 anos, desde que Jesus veio a primeira vez até a sua segunda vinda, é a era da igreja, é a dispensação da igreja, é a era da graça, em que a salvação é oferecida a todos, o evangelho é pregado para todos. Durante todo esse período histórico, que nós não sabemos ainda quanto tempo ainda durará, a igreja tem sido perseguida, com maior ou menor intensidade, em uns lugares mais, em outros lugares menos. Às vezes a igreja goza de um período de tranquilidade, mas aí depois vem um período de intensa perseguição. Então a mensagem do Apocalipse é para todos os cristãos que são perseguidos no mundo. Então, voltando àquela descrição da visão inicial que João teve de Jesus, Jesus aparece para ele com um rosto resplandecente como o sol, os olhos brilhantes como chamas de fogo, cabelo e cabeça brancos como a neve, vestido de um roupão comprido, né, e um cinto de ouro. Na mão direita de Jesus havia 7 estrelas, que o próprio Jesus diz que aquelas 7 estrelas representavam os 7 anjos ou mensageiros das 7 igrejas, que muitos intérpretes entendem sendo os pastores, os líderes, os dirigentes daquelas igrejas, daquelas congregações. Os pés de Jesus como latão reluzente, como metal que é incandescido numa fornalha. E da boca de Jesus saiu uma longa espada de 2 fios, né, afiada dos 2 lados. E aí, essa visão inicial, claro, Jesus é desse jeito, Jesus tem os olhos como tocha de fogo, Jesus tem uma espada saindo da boca. Não, ali era uma visão, aquilo ali é algo simbólico, representativo. E Jesus, quando manda João escrever para uma determinada igreja, começando então do capítulo 2 e até o capítulo 3 de Apocalipse, Jesus sempre se apresenta se autodescrevendo com características daquela visão inicial. Então, para uma determinada igreja, Jesus disse, ó, isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, reportando aquela visão inicial quando vê a espada saindo da boca de Jesus. Para outra igreja, Jesus se autodesigna, assim, ele se autodescreve. Isto diz aquele que tem os olhos como chama de fogo. Para outra igreja, Jesus diz, isto diz aquele que tem os pés como latão reluzente. Então você vê que a visão inicial tinha o intuito de representar Jesus com características que vão ser relevantes para a mensagem dirigida a cada uma das 7 igrejas. Ok? Bom, esse é o resumo, esse é o contexto. Lembrando que quando Jesus é visto por João lá no capítulo 1, também Jesus é visto no meio de 7 castiçais. Então haviam 7 castiçais de ouro, que também Jesus explica que os 7 castiçais simbolizam as 7 igrejas. Para que serve um castiçal? Para iluminar. Coloca-se num pavio, né, que fica na ponta do castiçal, acende-se a chama para que sirva de luzeiro. Porque as igrejas, como o próprio Jesus fala lá no Sermão da Montanha em Mateus, no capítulo 5, ele diz para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Então a igreja, o povo de Deus, né, lembrando, quando eu falo igreja, não estou falando templo, não estou falando religião, não estou falando segmento religioso. Igreja, estamos nos referindo ao povo de Deus, à comunidade dos fiéis. Então a igreja, o povo de Deus, tem a missão de, neste mundo que está em trevas, resplandecer luz. Por isso que ela foi representada no Apocalipse como castiçal. Ok? E Jesus ali no meio dos 7 castiçais, porque Jesus está no meio do seu povo. Ele sabe o que sucede ao seu povo. A igreja pode passar perseguição, aflição, lutas,
calúnia, ser até martirizada, alguns membros da igreja serem martirizados. Mas Jesus sabe o que se passa com o seu povo e está atuando no meio do seu povo. Então Jesus foi ordenando que João escrevesse cada uma das cartas para cada uma das 7 igrejas. Algumas, né, Jesus, assim, depois que ele se apresenta, ele elogia as atitudes positivas da igreja. Olha, você é fiel, você não negou a fé, você mesmo sendo fraco, você tem resistido à perseguição. Depois que Jesus elogia, na maioria das vezes, Jesus aí vai começar a falar as coisas que a igreja precisa melhorar. A igreja de Éfeso, olha, tenho contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Você continua trabalhando para mim, faz a minha vontade, porém, não mais com aquele empenho, com aquela dedicação inicial. Já tinha outra igreja que Jesus dizia, olha, aí você está tolerando quem se prostitui. Para outra igreja, Jesus diz, olha, contra ti eu tenho que você não está repreendendo os teus membros que andam desordenadamente. Então, depois que Jesus se apresenta, ele elogia o que tem que ser elogiado na igreja, depois ele repreende o que tem que ser reprovado. Depois Jesus dá a exortação, se arrependa, corrija a sua vida, volte a fazer o que você fazia com dedicação anteriormente. E por último, existe a promessa aos vencedores, quem vencer receberá tal bênção. E o refrão final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, essa é a estrutura que se vê em cada uma das 7 cartas que nós já comentamos nas nossas reuniões na igreja. E não vamos entrar aqui em cada uma delas. Vamos focar agora então na 7ª e última carta, ok? Irmã Edna está aqui conosco também. Pai, sou irmã Edna, seja bem-vinda. Bom, vamos lá. Nós já lemos o texto. Agora nós vamos voltar e vamos ler e analisar cada versículo e ver o que Jesus estava falando para aqueles crentes da cidade de Laodiceia e como essa mensagem me afeta hoje, afeta você. Qual é a mensagem de Cristo que foi originalmente para os laodicenses, mas que pelo Espírito é reverberado, é ecoado pelos séculos e a sua mensagem chega até nós hoje. E alcança a mim e alcança você. Olha, como eu disse, nas cartas, depois que Jesus elogia, vem uma reprimenda. Mas no caso da igreja de Laodiceia, Jesus não teve o que elogiar. Então, de todas as cartas, das 7 cartas, a igreja dos laodicenses era a que estava num estado espiritual mais lamentável. Que situação! Então os laodicenses caíram de uma posição, né, louvável para uma condição que vai ser descrito aqui e vamos entender a linguagem que Jesus usa, o que ele quer dizer com as comparações que ele faz. Então vamos lá? Venha comigo. Primeiramente, vamos resumir aqui, falar um pouco sobre a cidade de Laodiceia. É algo que eu fiz lá na igreja para cada uma das 7 cartas. A gente fala um pouco sobre a cidade. Para a gente entender o contexto. Por que Jesus vai usar a linguagem que está aqui para os habitantes daquela cidade, em especial os crentes daquela cidade? Vamos lá. E a gente vai ver aqui alguns paradoxos, tá? Mas vamos lá. Primeiro, por que a cidade tinha esse nome? Laodiceia. Bom, esse nome foi dado pelo governador sírio Antíoco II, quando ele chegou naquela região e conquistou a cidade, ele quis homenagear, honrar a sua esposa, que se chamava Laodice. Então, em homenagem à sua esposa Laodice, ele conquistou aquela cidade e pôs nela o nome de Laodiceia, né? Como se fosse assim, a cidade de Laodice, Laodiceia. E a cidade, pronto, ficou com esse nome. Das 7 cidades das quais nós falamos, né, no Apocalipse, Éfeso, Pérgamo, Esmina, Filadélfia, Sardes, Laodiceia, Tiatira, das 7 cidades, Laodiceia era a mais próspera.
financeiramente, economicamente. Era a cidade mais rica. Naquela região da Ásia Menor, aquela província romana da Ásia, Laodiceia era a mais importante economicamente. Era a mais rica, a mais próspera. Por quê? Porque ali no Vale do Lico, onde ficava essa cidade, prosperou um comércio têxtil. Havia ali, eles desenvolveram uma técnica de fazer uma lã escura, que era tecida, né? Que era, havia aquela produção fabril, em que eles faziam vestimentas de uma lã escura e que ficou famosa no mundo de então. Então eles comercializavam aquela lã tecida, transformada em roupas, em vestimentas. Além disso, floresceu ali em Laodiceia uma escola de medicina. Olha só que interessante. E eles se especializaram, essa escola de medicina conseguiu desenvolver uma pomada com propriedades oftalmológicas. Então era uma pomada que conseguia resolver inflamações dos olhos, curava algumas enfermidades oculares, entendeu? Então isso também fez com que o nome da cidade, Laodiceia, percorresse o mundo daquela época e ficasse famosa. Então, além do comércio por meio de tecidos, inclusive tingimento de tecidos, também havia uma escola de medicina ali, que se especializou em doenças do ouvido e dos olhos. Mas o desenvolvimento dessa pomada para os olhos é o que mais fez a fama de Laodiceia crescer e se espalhar pelo mundo de então. Então na cidade havia banqueiros, na cidade havia grandes comerciantes, pessoas ricas, prósperas. Então, os irmãos que acompanharam aí o nosso estudo, sabem que eu falei que houve, né, um terremoto que atingiu aquela região no ano 17 da era cristã. Ou seja, na época que Jesus estava no final da adolescência, no início da juventude, um rapaz. Então no ano 17 da era cristã, um fortíssimo terremoto atingiu aquela região. E várias cidades foram devastadas. Entre elas, a cidade de Laodiceia. Naquela época, o imperador romano era Tibério. E ele mandou ajuda para a reconstrução dessas cidades. Inclusive Laodiceia, nesse primeiro episódio, recebeu ajuda também financeira para reconstruir a cidade. Passaram-se anos, e quando chegou no ano 60 da era cristã, houve outro terremoto que também devastou aquela região e destruiu boa parte da cidade. Agora, para você ver, já nessa época, do segundo terremoto, no ano 60, Laodiceia era uma cidade tão próspera que ela não aceitou a ajuda do império. Os habitantes de Laodiceia deram a seguinte resposta: nós nos ergueremos pelos nossos próprios recursos. Nós temos condições de reconstruir a nossa cidade, não precisamos de ajuda. E Laodiceia não apenas se reconstruiu, como ainda ajudou outras cidades próximas a se reconstruir. Então, quando eu falo que a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, próspera, não é brincadeira não. Uma cidade ter recursos econômicos para se reconstruir de um terremoto, de uma tragédia natural, e ainda ajudar outras cidades próximas, tem que ter cacife, tem que ter bala na agulha. Então, para você ter uma ideia, uma noção de como Laodiceia prosperou no primeiro século da era cristã. Então, quando chegou na época que João escreve essa carta ordenada por Jesus, Laodiceia se sentia o rei da cocada preta, por assim dizer, né? Se achava autossuficiente. Então, a arrogância, a prepotência, o sentimento de autossuficiência dominava os habitantes daquela cidade. E a gente vai ver no teor da carta que isso contaminou os crentes de Laodiceia. Ok? Bom, isso é uma visão geral do quadro daquela cidade, daquela época.
Mas havia um problema. Laodiceia não tinha suas próprias fontes de água. Então, apesar dela... Não se pode ter tudo na vida, né? Então, apesar de Laodiceia ser uma cidade rica, próspera e tudo mais, contudo, ela não tinha um abastecimento próprio de água. E você sabe que sem água não dá para viver. Então, foi construído um aqueduto. Para quem não sabe o que é um aqueduto, é uma canalização de água, que era feita assim, ao ar, né? Uma canalização aberta. É uma canaleta de pedra que vinha de 10 quilômetros de distância de Laodiceia, trazendo água. Só que as fontes, preste atenção porque isso vai ser importante para você entender o teor da carta. A fonte de onde vinham as águas para abastecer Laodiceia ficavam distantes 10 quilômetros. E outra coisa, eram fontes termais, eram fontes de água quente. A gente já explicou em uma outra oportunidade lá na igreja que essa região era uma região onde havia muita atividade vulcânica, por isso os terremotos. Quem estudou geografia sabe. Onde há terremoto, há abalos sísmicos. É muito recorrente, é muito frequente terremotos. Então, como aquela região havia muita atividade vulcânica, por isso o terremoto do ano 17, que destruiu tudo, por isso o terremoto do ano 60, que também destruiu tudo, fora outros tremorezinhos que são imperceptíveis ou que não fazem danos às construções. Mas de vez em quando vem terremotos mais severos. Então, por causa das atividades vulcânicas, era muito comum ali na redondeza haver fontes de águas termais, aquelas águas que são aquecidas por atividades vulcânicas, né? Pelo magma que fica no subsolo. Então as águas jorram a temperaturas elevadíssimas. Então a fonte que trazia, de onde era trazida a água, a 10 km de distância, era uma fonte termal, onde a água brotava quente do solo. E essa água então era canalizada, só que como ela tinha que percorrer uma distância de 10 km para chegar a Laodiceia, quando a água chegava na cidade, ela estava morna. A água não chegava fria, mas também não chegava quente. Deu para entender aí? Quem conhece o teor da carta já está começando a ligar a mensagem que Jesus falou. Tu não és frio nem quente, mas és morno. Olha a importância de saber o contexto, para entender como os laodicenses receberam esta mensagem de Jesus. Beleza? E aí a gente consegue entender como se aplica a nós. Então a água vinha quente, saía quente lá da fonte termal, chegava morna. Havia inclusive uma cidade próxima eu digo assim, né, alguns quilômetros, coisa de 30, 50 quilômetros de Laodiceia, que era a cidade de Hierópolis. Essa cidade, na época, já era conhecida, famosa pelas suas fontes de águas termais. Então era uma cidade que tinha suas próprias fontes e era fontes de águas quentes, termais. As pessoas iam para lá se tratar, porque até hoje é conhecido as propriedades terapêuticas de águas termais, águas com altas temperaturas, águas de origem até vulcânica, né, que brota da terra, rica de sais minerais e outras coisas. Muito bem. Então, como Laodiceia não tinha seu próprio abastecimento de água, dependia desse abastecimento que vinha de longe, mas a água chegava morna. E água morna, meu irmão, água morna, minha irmã, o organismo da gente fica nauseado quando consome água morna. Não é uma água que faz bem ao organismo, deixa a pessoa enjoada. E isso acontecia também porque a água vinha com outras substâncias. Então, apesar da prosperidade dos laodicenses, eles padeciam desse, vamos dizer, desse leve mal. Eles recebiam uma água de péssima qualidade, morna, e que, para consumo, eles tinham que beber, porque não podiam morrer de sede, mas eles ficavam facilmente enjoados, nauseados, por causa do tipo da água que chegava ali. Tudo bem até aqui? Claríssimo para vocês? Beleza. A minha preocupação é que vocês estejam entendendo.
Muito bem. Entendido então o contexto da cidade, agora vamos para o que Cristo diz para eles. Versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Aqui é Jesus ordenando a João que escreva para aquela igreja, aquela comunidade de crentes da cidade de Laodiceia. E quando diz ao anjo da igreja, a mensagem é dirigida ao líder, mas para os membros também. Né? Anjo, a gente já explicou. Por que os líderes são chamados de anjos? Quer dizer, o entendimento é que sejam os líderes da igreja. Primeiro porque anjo não lê carta. Não que anjo não saiba ler, mas como é que você vai escrever uma carta para um ser angelical, um ser espiritual? Então, e a palavra anjo significa literalmente mensageiro. Tanto no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, malak, como do grego, angelos, né? A palavra anjo, malak no hebraico, angelos no grego, significa mensageiro. Logo, onde está aqui, e ao anjo da igreja, a gente poderia aqui fazer uma leitura, não estaria errado se diz, e ao mensageiro da igreja que está em Laodiceia. Então o mensageiro seria então o líder, o dirigente, o pastor daquela igreja. Tá? Então ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. E aí Jesus agora se apresenta, ele se autodesigna, ele se autodescreve. Ele diz, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. De todas as 7 cartas, Laodiceia é a única onde Jesus se autodesigna sem fazer uma referência direta àquela visão original, lá do capítulo 1. Para as outras cartas, aquele que tem os olhos como chama de fogo, isto diz o que tem a espada de 2 fios, isto diz o que tem as 7 estrelas na mão direita, isto diz o que tem os pés reluzentes. Mas aqui, Jesus não faz uma referência direta a uma característica mostrada naquela visão inicial do capítulo 1. Tá? Pai do Senhor, irmã Zilda, minha mãe, começou a acompanhar aqui com a gente. Seja bem-vinda também em nome de Jesus. Mas Jesus se autodesigna, ele se apresenta como aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Você sabe o que significa Amém? Não sabe? Não sabe? Vamos lá. Quando a gente ora, no final a gente diz Amém. Né? Ou quando a gente ouve uma coisa boa, uma coisa positiva, uma coisa conforme a fé, conforme a palavra, a gente diz Amém. Mas o que quer dizer a palavra Amém? A palavra Amém vem do hebraico, passou para o grego, caiu no português, praticamente sem tradução. É assim mesmo que se pronuncia, tanto no hebraico, é uma palavra universal, seja no inglês, no alemão, no francês. Amém é como a palavra aleluia, né? Muda-se o sotaque, mas aleluia é aleluia em toda parte do mundo. Amém também é amém em toda parte do mundo, porque vem lá sem tradução, direto do hebraico. Mas a palavra amém, ela tem uma ideia daquilo que é confirmado, estabelecido, verdadeiro. Tanto que no Antigo Testamento o Deus é chamado como Deus do Amém, ou seja, o Deus da verdade. Então a palavra Amém dá uma ideia daquilo que é genuíno, verdadeiro. E nós usamos no final de uma oração, no final de uma declaração, né, de algo da palavra de Deus, como se nós estivéssemos confirmando, aceitando como verdadeiro. Então quando a gente ora e no final diz Amém, é como se estivéssemos dizendo que seja confirmado tudo que foi dito nessa oração. Ok? Quando alguém faz uma declaração da palavra de Deus, olha, Deus diz ao seu povo que está conosco, e aí o povo diz Amém, está confirmando, está dizendo, eu tomo por verdadeiro esta afirmação. Eu tomo por fiel o que a palavra de Deus declara. Eu tomo por inabalável, por infalível. Não vai faltar. Deus está declarando e eu tomo por verdade inquestionável. Então quando a gente diz amém, é isso que nós estamos expressando. Ok? Se você não sabia, fique sabendo, porque eu sei e quero que você saiba também.
Tá bom? Então, quando Jesus aqui se apresenta como o Amém, o que vem depois é praticamente uma explicação dessa expressão Amém. Tá tudo dentro do mesmo contexto. A testemunha fiel e verdadeira. Então, Jesus se apresenta como aquele que é verdadeiro, pois deu um testemunho fiel. Jesus, quando encarnou e veio falar da palavra de Deus, veio fazer a vontade do Pai, ele foi a testemunha fiel. Tanto que Jesus disse para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade, é genuíno, é verdadeiro, ele é fiel, ele é leal, ele cumpre tudo o que diz, pois a sua palavra não volta atrás. E por que Jesus se autodesigna assim para a igreja de Laodiceia? Porque nós vamos ver que a mornidão espiritual daquela igreja, assim como as águas que abasteciam aquela cidade, e por isso vão trazer náuseas a Jesus, aquela mornidão dizia a respeito à indiferença da igreja. Há uma religiosidade de fachada, superficial, descompromissada, indiferente. Essa era a mornidão. Quer dizer, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, ele é o Amém. E os cristãos de Laodiceia não estavam seguindo o exemplo de Jesus, não estavam refletindo esse caráter genuíno e verdadeiro do Senhor Jesus. Pelo contrário, eles se denominavam cristãos, servos de Jesus, mas não eram fiéis nem verdadeiros. Você está entendendo? Por isso Jesus já se apresenta como aquele que é fiel e verdadeiro. E aí já vem primeiro questionamento para nós. Nós somos cristãos? Somos. Devemos ser. Mas como cristãos, nós refletimos o caráter fiel e verdadeiro de Cristo? Ou a nossa fé é só de fachada? A nossa religião é só superficial? Ou a nossa prática é só de hipocrisia? Mas nós vamos desenvolver isso mais adiante. Jesus também se apresenta como o princípio da criação de Deus. Aí muita gente usa até isso aqui para querer dizer, tá vendo? Jesus não é Deus. Jesus, porque ele não é eterno. Ele diz que ele é o princípio da criação de Deus. Então, ele foi o primeiro ser criado. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O princípio da criação de Deus ele é a origem. E não no sentido passivo, como tendo sido ele o primeiro a ser criado. Ele é a origem no sentido ativo. Porque ele é quem trouxe à existência todas as coisas. Então o princípio aqui é porque ele é a causa, ele é a origem, porque ele é o criador de todas as coisas. Lembre lá João capítulo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, pela palavra, pelo verbo, que é o Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que tudo foi criado por ele, para ele, né? Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Então ele é o dono de tudo, ele é o criador de tudo, ele é o originador de tudo. A palavra aqui, princípio, que poderia também ser traduzido como origem, no grego é arque, de onde vem o nosso português arquiteto. Quer dizer, Jesus ele é o arquiteto do universo. Ele é quem planejou, ele é quem montou, ele é quem originou, ele é quem fez surgir tudo. Então não pega esse versículo não serve, como alguns de outros segmentos religiosos tentam para embasar a tese de que Jesus foi o primeiro ser criado. Não é isso que Apocalipse está dizendo. Está dizendo que ele é o originador, ele é o criador, ele é aquele que formou e trouxe à existência todas as coisas. E por que também Jesus se apresenta para os laodicenses assim? Porque a gente vai ver que os laodicenses, na sua autossuficiência, na sua prepotência, eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham riqueza, eles tinham dinheiro, eles tinham bens, tinham posses. Eles achavam que isso lhes dava segurança. Mas se Jesus é o originador, o criador de tudo, então tudo é dele. Não, as coisas materiais, os bens desta vida,
não dão vida eterna, não dão comunhão com Deus, não levam à eternidade, não servem para comprar a salvação, porque Jesus, que é o originador, o criador de tudo, só Ele é que conduz ao Pai. Igualmente, se alguns na igreja não tinham ainda passado pelo novo nascimento, eles tinham que recorrer a Jesus, que é aquele que faz o pecador se tornar uma nova criatura. Porque Ele é Senhor não apenas desta criação, Jesus também é Senhor da nova criação. Pois Ele é que traz, Ele é que transforma o homem para se tornar uma nova criatura em Cristo. Muito bem. Então Jesus se apresentou, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Tudo bem até aqui? Versículo 15. Eu sei as tuas obras. E já vimos que quando Jesus fala eu sei as tuas obras, pode ser positivo ou negativo. Se a igreja era obediente, eu sei as tuas obras. Que maravilha! Jesus conhecia o que a igreja fazia por amor a Ele e porque estava padecendo. Mas se a igreja era desobediente, claudicante, relapsa, sabe, descomprometida, Jesus também dizia, eu sei as tuas obras, mas aí no sentido negativo. Eu sei que o que você está fazendo não é correto. Eu sei que você não está agindo à altura da fé que professa ter. Eu sei que você não está condizente com a minha palavra. E é nesse sentido que está aqui, na carta aos Laodicenses. Eu sei as tuas obras, Laodicenses. Eu sei que vocês não estão andando adequadamente. E ele continua, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá, na versão que eu tenho aqui, né? Que quer dizer, tomara, quem dera, foras frio ou quente. Aí você entende. Por isso que eu falei das águas de Laodiceia, que tinham que vir de 10 quilômetros de distância, de fontes termais. Saía de lá quente, terapêutica, proveitosa, útil, mas pelo percurso ia esfriando e chegava lá água morna. Por isso que Jesus está dizendo, quem dera que você fosse frio ou quente, como água fria, que é refrescante, que é restauradora, ou se fosse como água quente, que tem propriedades terapêuticas, águas termais, fonte de águas termais, tem gente que se banha naquelas águas saindo fumaça, né? Por quê? Ativa a circulação, cura algumas infecções de pele, é ótimo para quem tem problemas nas articulações e várias outras propriedades, né? Cura muitas enfermidades as águas termais. Então, se o crente fosse frio, ele não frio, há quem interprete aqui como sendo frio, como sendo crente, pessoas frias espirituais, ou pessoas que nunca tiveram contato com o evangelho e aí poderiam, sabe, ouvir a mensagem de Deus e serem aquecidas. Não, mas tanto frio como quente aqui, fazendo uma similaridade com a água, tanto frio como quente é positivo. Se você está com sede, está com muito calor, você vai querer água fria. É ruim tomar água fria? É negativo? Não. Então o frio aqui é no sentido de ser agradável a Cristo. Como a água fria é agradável a quem está com sede. E quente também, porque a Bíblia fala de ser fervoroso no espírito. Então crentes quentes são crentes fervorosos, que também têm as suas propriedades positivas, mas crente morno é terrível. Olha o versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu Deus. Assim como a água morna, aquela água que chegava em Laodiceia, causava náusea, deixava o povo enjoado. Não vou comer direito não, aquela água me deixou com uma sensação de enjoo. Faz mal ao organismo. Jesus diz que a mornidão espiritual daqueles crentes também o enojava. Jesus estava ao ponto de vomitá-los. Mas veja que no grego aqui, vomitar-te-ei da minha boca, não é uma sentença assim, já está certo e garantido que vou expeli-los. Não. Jesus dá uma condição de iminência, ou seja, eu estou prestes a vomitá-los da minha boca, a botá-los para fora. Ou seja,
a indiferença espiritual daqueles crentes fazia com que eles fossem incômodos a Cristo. Jesus os rejeitava, assim como o nosso organismo rejeita a água morna. Olha que situação. Jesus não tem nada o que elogiar esses crentes, mas Jesus os reprova pela sua mornidão. Ou seja, eles eram crentes? Eram. Faziam cultos? Faziam. Cumpriam a liturgia? Cumpriam. Mas nada disso era agradável ao Senhor. Não era uma adoração como água refrescante e fria, que Deus sorvia, que Deus bebia, que Deus aceitava. Você está entendendo? Também não eram fervorosos, não faziam as coisas com aquele dinamismo, aquele prazer, aquela, vontade de agradar a Deus. Não, eles eram tudo mornos. Estamos aqui. Era uma indiferença. A religião deles era pura hipocrisia. Falavam, mas era só da boca para fora. Era como aqueles fariseus de quem Jesus diz que Isaías havia profetizado acerca deles. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração dos laodicenses estava longe do Senhor. Por isso eles haviam caído na mornidão espiritual. Você está entendendo? Então, ser morno, não ser frio nem quente, mas morno, fala dessa espiritualidade indiferente. Falta de compromisso, uma religião superficial, uma fé só de palavras e que não refletia um interior comprometido, como Jesus se apresentou aqui no início, sendo fiel e verdadeiro. Assim hoje, o cristão que não for fiel e verdadeiro, o cristão que não é comprometido, cumpre toda a liturgia da igreja, frequenta o culto, canta os hinos, faz as orações, participa da Santa Ceia, foi batizado nas águas, até participa de um coral, de um conjunto, de um grupo de louvor, toca na igreja, prega, ensina, na hora de levantar as mãos levanta, na hora de sentar senta, na hora de levantar levanta, fica em pé, até evangeliza, mas faz tudo como mera formalidade, como cumpridores de obrigações. Não faz isso de forma que agrade a Deus. Você poderá estar caindo na mornidão espiritual. Mas isso foi consequência de quê também? É o que a gente vai ver nos próximos versículos. Versículo 17. Como dizes? Olha, Jesus... Pai do Senhor, irmã Márcia. Para quem não conhece, a irmã Márcia que está aqui conosco também, é a minha mãe lá da Espanha. Porque eu tenho duas mães, viu? Tem a mãe biológica, minha mãe Zilda, que está lá no Rio de Janeiro nos assistindo também. E temos aqui também a minha mãezona do coração, tá? Ela me adotou quando eu era adolescente ainda. Glória a Deus. Bom, como dizes? Rico sou, estou no versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Olha só, olha como era a prepotência, a autossuficiência dos crentes laodicenses. Lembra que eu falei lá no início, ó, das 7 igrejas da Ásia, Laodicea era a mais rica, era a cidade de banqueiros, de empresários, de grandes comerciantes. Nós não sabemos se na comunidade de crentes ali de Laodiceia também havia pessoas importantes, ricas e prósperas. É bem provável. De modo que eles se vangloriavam. Quer dizer, o fato deles terem recursos, posses, bens materiais, os cegou para a sua necessidade de Deus. Fez com que eles se tornassem indiferentes para se aproximar de Deus, dependendo de Deus. Por isso que Jesus havia dito que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Porque o rico tem essa inclinação, essa tendência natural a confiar nas posses que tem. Você está entendendo?
Que coisa. Então, a igreja foi minada por essa autossuficiência. Então ele diz, olha, eu sou rico, não preciso de nada. E se eu precisar de alguma coisa, eu vou lá com meu recurso, meu dinheiro, e compro, eu pago e tenho o que eu quiser. Só que Jesus mostra que essa era uma visão errada. Lembrando lá dos evangelhos, Jesus disse em certa ocasião que a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela possui. A pessoa pode ser pobre e ter uma qualidade de vida melhor, viver bem, viver com alegria, viver com satisfação. E uma pessoa rica, ela pode sofrer de depressão, ser uma pessoa infeliz, entendeu? Ter pessoas que a cercam, que querem ser amigas não dela, mas das coisas que ela tem. Por outro lado, também, essa autossuficiência, os laodicenses podem ter entendido como um sinal da aprovação de Deus. Gente, o fato de uma pessoa prosperar materialmente não significa que Deus aprove tudo que ela fala, ou diz ou faz. Essa era uma visão que os fariseus dos tempos de Jesus tinham. Muitos fariseus eram bem de vida, os saduceus então eram mais ricos ainda, que era a família, a classe sacerdotal, e eles entendiam que a sua prosperidade material era um sinal da bênção de Deus sobre a vida deles. E os laodicenses podem ter também caído na mornidão espiritual. Eu não preciso buscar Deus, não preciso orar, não preciso me arrepender, não preciso melhorar minha vida, melhorar minha conduta, estreitar minha comunhão com Deus, porque olha como é que Deus está comigo. Eu tenho tudo. Olha como Deus está comigo. Eu prosperei. Olha como Deus está comigo. Eu tenho recursos. Então muita gente, equivocadamente, pode tirar essa conclusão. Mudei para um emprego melhor, meu salário triplicou, agora eu ganho em dólar, vou viajar para o exterior, posso ter carro, posso ter casa boa, e ver nisso tudo um sinal da aprovação de Deus. Mas ao dedinho, não é bem assim que a coisa acontece, não. Deus pode abençoar pessoas, pode. Deus pode fazer alguém prosperar, pode, como fez com Abraão, como fez com Jó, mas são casos pontuais, conta-se nos dedos de uma mão só. Pessoas a quem Deus pode honrar assim, sem que elas se desvirtuem. Entendeu? Tem crente que se comprar um Fusca, não vai mais para a igreja, só quer ficar passeando de Fusca. E olha que Fusca, fui longe. Hein? Tem gente que não pode mudar para uma casa melhor, não vai querer mais ir para a igreja porque só quer ficar em casa. Então, muitas pessoas, se prosperarem um pouquinho, já começam a ficar idiotizados. Por isso Deus não sai abrindo portas da prosperidade para todo mundo. Há muitos poucos. Eu oro a Deus e digo, Senhor, se o Senhor ver que eu vou ficar bestalhado, como fala aqui na Bahia, que eu vou ficar idiotizado, me deixa pão e água. Eu vivo a pão e água, Senhor, mas eu quero viver cheio da graça de Deus. Agora, se Deus vê que pode me dar um pouquinho mais aqui e eu não vou ficar querendo me desviar nem fazer besteira, amém. Toda bênção é bem-vinda. Tá bom? Mas nós não dependemos de recursos para viver mais. Porque nós vamos no dia que Deus nos chama. Seja sendo rico, seja sendo pobre. Nós vamos no dia que Deus nos chamar. Ok? Muito bem, povo de Deus. Deixa eu adiantar aqui, senão a gente não vai terminar hoje, né? Vamos lá. Adiantando. Então, olha, aquela igreja dos laodicenses, então diz assim, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Mas Jesus diz, e não sabes que és um desgraçado, quer dizer, alguém digno de pena, alguém digno de comiseração, de compaixão, e miserável, quer dizer, uma pessoa paupérrima. Miserável é a pessoa que está abaixo da linha da pobreza. Né? Tem o pobre, tem o muito pobre e tem o miserável. Então não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Olha a
situação lastimável, deplorável, em que se encontravam aqueles crentes de Laodiceia. Olhando por esses olhos aqui, ó, materiais, carnais, eles estavam muito bem, prósperos, ricos, tinham de tudo. Mas Jesus mostra que, na verdade, com olhos que esses olhos não podem enxergar, com uma situação que esses olhos não veem de imediato, a situação daquela igreja era deplorável, eles estavam numa condição lástima. Então, ao invés de a pessoa bater no peito e dizer, eu tenho tudo, tinham que fazer como aquele publicano. Lembra da história lá, a parábola do fariseu e do publicano? O publicano nem ousava olhar para o alto e batia no peito dizendo, Deus, tenha misericórdia de mim que sou um pecador. Enquanto o fariseu dizia, eu jejuo 3 vezes na semana, dou o dízimo de tudo, não sou como as outras pessoas, nem como esse publicano. Jesus diz, quem voltou perdoado, com o seu relacionamento com Deus restaurado, foi o publicano e não o fariseu. E você sabe que fariseu tomou hoje uma conotação de ser uma pessoa hipócrita, uma pessoa que vive um personagem, que externaliza uma coisa que não é no interior do seu ser. Tal era a igreja dos Laodicenses. Eles eram hipócritas, pois se professavam cristãos, mas não tinham compromisso nenhum com o evangelho. Por isso Jesus se apresentou a eles como o que é fiel e verdadeiro, enquanto eles eram infiéis e hipócritas. Ok? Essa era a mornidão espiritual deles. E aí o que Jesus diz no versículo 18? Aconselho-te. Olha que termo de misericórdia. Jesus não ordena, Jesus os aconselha. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Eles não se achavam ricos? Jesus diz, mas não é essa riqueza que faz com que vocês sejam dignos diante de mim. Comprem ouro da minha parte. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, ouro refinado, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Lembra que a cidade era conhecida por causa da lã negra que eles fabricavam, que eles produziam e faziam tecidos e transformavam em vestimentas, e isso os tornou famoso, era um tecido caro, uma lã cara. Jesus diz, mas vocês estão nus, vocês se acham autossuficientes porque produzem a lã de vocês, mas vocês estão despidos na minha frente, vocês estão com as vergonhas de vocês expostas. Compre de mim vestes brancas e cubram essa vergonha da nudez de vocês. As vestes brancas falam da justiça de Cristo. Não era a roupa, aí a gente anda com roupa de grife, terno, sabe, de alta grife, sapato, as irmãs muito bem vestidas. É errado o pastor se vestir bem? Claro que não. Se você ganha bem, meu irmão, ganha bem, minha irmã, tem dinheiro, pode se vestir muito bem, ande bem, não tem problema nenhum não. Mas que isso não te torne uma pessoa arrogante, porque às vezes a gente está vestido da melhor grife, mas diante de Deus estamos despidos, pois não nos vestimos da justiça de Cristo. A justiça de Cristo, quer dizer, aquela vida obediente que ele viveu em nosso lugar, e quando ele morreu na cruz, não apenas ele assumiu a nossa culpa, mas ele nos disponibilizou a sua vida de justiça. Então quando eu creio em Jesus, ele já levou meu pecado na cruz. Amém. Quando eu passo a crer em Jesus, aquela vida de obediência, a vida perfeita que Jesus viveu, passa a ser a minha vida. Por isso que eu sou aceito diante de Deus, como se eu nunca tivesse pecado antes. Então, há uma substituição. Jesus assume minha culpa e eu absorvo a vida perfeita de Jesus. É essa justiça de Cristo em mim que é comparada a uma veste branca, porque a minha veste anterior era manchada do pecado, mas Jesus levou para lavar no seu sangue. Agora eu sou revestido da justiça de Cristo.
Então, compre ouro para se enriquecer. Compre vestido branco para se cobrir e não aparecer a tua vergonha. Diz ainda no versículo 18: e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Lembra o que eu falei no início? Laodiceia era famosa porque ali floresceu uma escola de medicina que se especializou em doenças do ouvido e dos olhos. Inclusive eles desenvolveram uma pomada, era um tipo de pó, né, que eles diluíam, virava um cremezinho, uma pomada que passava nos olhos e tratava muitas infecções oculares. Resolvia mesmo algumas doenças dos olhos. Então Jesus está dizendo para aqueles laodicenses: vocês se orgulham disso também? De terem desenvolvido uma pomada para os olhos, que cura muitas doenças, mas você está cego. Então os laodicenses entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Vocês estão cegos, então compre colírio de mim para ungir os teus olhos e você ficar restaurado da sua visão. Claro, a visão espiritual, porque eles estavam vendo tudo de forma errada. Achavam-se abençoados por Deus porque prosperavam, achavam-se salvos porque tinham prosperidade, mas estavam cegos, pois estavam vendo tudo errado, eles estavam fora da comunhão com Deus. Que situação lastimável a deles. Versículo 19. Jesus diz para eles: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Olha, meu Deus, mesmo diante de uma igreja tão decadente, Jesus mostra que a sua repreensão é produto do seu amor. Ele quer o bem daquela igreja. Ele quer que aqueles crentes sejam restaurados. Quando ele chegou a dizer: olha, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, ele não está dizendo que vai vomitá-los já, imediatamente. Ele está dando tempo para que eles se arrependam. Ele está dando a oportunidade de eles se voltarem para o Senhor e serem restaurados. Aleluia. Irmãos, diziam os antigos rabinos judeus que Miguel era o anjo da misericórdia e Gabriel, ou melhor, Miguel era o anjo da justiça, que trazia a espada de Deus, e Gabriel era o anjo da misericórdia, da graça. E aí, para ilustrar, eles diziam então que Miguel, o anjo da justiça, só tinha uma asa, e que Gabriel, o anjo da graça e da misericórdia, tinha um par de asas, duas asas. O que eles queriam dizer com isso? Que Deus está muito mais disposto, pronto a perdoar, a restaurar. Então, se ele mandar os dois, Gabriel e Miguel, Gabriel vai chegar primeiro, porque ele tem duas asas. Enquanto Miguel, que só tem uma asa, vai chegar depois. Ou seja, a graça de Deus, a misericórdia de Deus sempre é ágil para ir ao encontro de quem se arrepende. Por isso que a Bíblia fala que Deus é longânimo, Deus é misericordioso, é compassivo, se arrepende do mal, no sentido de que, mesmo quando ele já pronunciou o juízo, se houver arrependimento, ele suspende, ele susta, né? Ele suspende a sentença. Não foi isso que ele fez em Nínive, quando se arrependeram com a pregação de Jonas? Deus já tinha sentenciado: vou destruir a cidade dentro de 40 dias. O povo se arrependeu, aí Deus reteve o juízo, pelo menos temporariamente, porque o povo buscou a misericórdia de Deus. Você está entendendo? Então uma igreja que anda na desobediência, um povo de Deus, é ainda povo de Deus, mas está na desobediência, está levando uma vida cristã sem compromisso, o Senhor dá tempo para que essa pessoa se arrependa. Envia seus profetas, dá a mensagem de arrependimento, mas se houver teimosia em permanecer de forma errada, continuar na mornidão espiritual, aí não haverá outra alternativa senão ser expelido do corpo de Cristo, ser vomitado. Ok? Vamos lá. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, diz o versículo 19. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrependimento. Essa é a palavra. No nosso português, no nosso lindo português, o arrependimento ele tomou uma conotação mais de algo sentimental, né? A pessoa se arrepender, eu estou arrependido. Mas arrependimento na Bíblia
não é apenas a pessoa ter um remorso por uma coisa errada que fez. Arrependimento na Bíblia denota uma mudança de vida. No grego é metanoia. É a palavra que significa a pessoa dar um giro de 180 graus. Você ia nesse sentido para o mal, você vira 180 graus, agora vai passar a andar nesse sentido. No sentido oposto ao que estava andando. Então metanoia é uma mudança de mente. É você passar a ter outras prioridades. É você focar em algo diferente. E mudar completamente. Entendeu? Então arrependimento não é como o ladrão de galinha. Ele roubou a galinha a vida toda. No dia que a polícia pega, aí o repórter lá, você está arrependido? Eu estou arrependido. Está arrependido porque foi pego. Solta ele para ver se amanhã ele não está roubando de novo. Então isso não é arrependimento, é remorso. Ok? E Jesus não nos chama a ter remorso pelos nossos erros. Ele nos chama ao arrependimento, mudança de vida. Ok? Então arrepende-te. Versículo 20. Já estamos terminando. Eis que estou à porta e bato. Esse versículo, Apocalipse 3:20, é muito usado pelos crentes para se referir à evangelização. Pecador, assim diz o Senhor, eis que estou à porta e bato. Não. Aqui Jesus está falando para a igreja, é para crentes. Crentes que jogaram Jesus para fora de sua vida. Meu Deus, que situação triste. Jesus de fora da vida dos crentes. O crente faz planos, o crente organiza a sua vida, estabelece metas, objetivos, tem que alcançar, tem que fazer, conquistar. Imagina, Laodiceia, uma cidade de empresários, de comerciantes, de gente de negócios, como os grandes empresários de hoje. Então eles tinham metas, objetivos, eles faziam seus planos, mas deixavam Jesus de fora. Você tem chamado Jesus para organizar a sua vida? Você tem incluído o Senhor nos planos, nos projetos da sua vida? Ou você sempre deixa Ele de fora? Pois eles aqui botaram Jesus para fora. E Jesus dizendo, estou fora batendo. Meu Deus, quer dizer, Jesus ainda é persistente. Mesmo quando colocado para o escanteio da vida dos crentes, Ele pacientemente, oh glória, Ele pacientemente está chamando. Abra para mim. Deixa eu voltar a estar no centro da sua vida. Me inclua nos seus projetos. Deixa eu fazer parte dos seus planos. Está fora batendo. E aí ele diz, se alguém ouvir a minha voz, se alguém reconhecer que sou eu que estou chamando e me der a oportunidade de entrar novamente, abrir a porta, entrarei em sua casa. A casa simboliza a nossa vida, né? A casa é onde a gente vive, a nossa maior parte do tempo e as nossas maiores intimidades, os nossos relacionamentos mais próximos, mais íntimos, está dentro de casa. Então eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Cear, a ceia, era a refeição mais importante do dia, que geralmente acontecia no fim da tarde. Depois de um dia de trabalho, falar um pouco aqui de como era a cultura da época, né? Dos tempos de Jesus. As pessoas acordavam cedo, o dia ainda escuro, iam trabalhar. Claro, comiam alguma coisa, mas não era a principal refeição do dia. Eles iam trabalhar. Trabalhavam no campo, trabalhavam na lavoura, com os animais, etc. Quando chegava no fim da tarde, cessado o trabalho, a labuta do dia, todo mundo retornava para casa. Mas alguém podia receber convidados, né? Ser um anfitrião, receber seus hóspedes. E aí fazer aquela principal refeição, era o banquete, era quando a mesa realmente estava farta. E aí se assentavam à mesa. E naquele momento, era depois de um dia de trabalho, se conversava, né, sobre as coisas dos dias, né?
se conversava sobre as coisas do dia. Então era um momento de confraternização, conversa, as pessoas riam, as pessoas falavam das coisas boas e também das coisas ruins que tinham acontecido no dia, dos problemas. Então era um momento de confraternização. Cear com alguém era ter uma intimidade, um relacionamento íntimo. Sabe? Isso era reservado somente para os amigos mais íntimos, para as pessoas mais próximas. Então quando Jesus diz, olha, eu estou batendo na porta, se alguém me ouvir e abrir para mim a porta, eu vou cear com esta pessoa e ela comigo. Em outras palavras, vamos voltar a ter íntima comunhão. Aqui não é uma referência à Santa Ceia do Senhor, não. É a ceia que era a refeição principal do dia. Então, Jesus mostra que Ele quer ter intimidade conosco. Ele nos convida a ser seus amigos. E Ele quer se apresentar a nós como o nosso melhor amigo. O amigo por excelência. O amigo fiel. O amigo leal. O amigo dedicado. O amigo chegado. O amigo a quem nós podemos contar todas as nossas situações, boas ou ruins. O amigo que nunca nos decepciona. Aleluia! Jesus ele quer estar à mesa conosco. Que coisa maravilhosa. Aleluia! Bom, concluindo, então Jesus diz nos versículos 21 e 22. No versículo 21 é a promessa aos vencedores. Apesar dessa carta não ter elogio nenhum, apesar dessa carta ser a mais triste, a mais pesada, a mais lamentável, teve outras igrejas que Jesus teve que também dar um puxão de orelha, mas essa aqui foi a pior de todas. Ainda assim, a promessa para os vencedores. Então, se aquela igreja buscasse ao Senhor, se arrependesse de seus pecados, e como Jesus fala no versículo 20, eles ouvissem a voz do Senhor e se arrependessem, abrindo a porta das suas vidas para Jesus voltar a entrar, fazer parte da vida, do plano deles, e eles restaurarem assim a comunhão com o Senhor, eles também venceriam. Eles fariam parte do grupo dos vencedores. Então, olha a promessa aos vencedores. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Sentar-se no trono com Jesus. Aí alguém vai logo imaginar, pastor, o trono de Jesus deve ser muito grande, né? Que tamanho tem esse trono? Porque se todos os vencedores, todos os que chegarem no céu vão sentar nesse trono com Jesus, não é um trono, é um sofá de milhões, tem sofá de 2 lugares, 3 lugares, né? Então o trono de Jesus é um sofá de quantos lugares? Mas isso aqui não é literal, não é ao pé da letra, entendeu? Porque aí Jesus não teria que ter um trono, tem que ter um mega, super, hiper, blaster sofá. Veja, Jesus venceu. Ele veio ao mundo numa natureza humana semelhante à nossa. Ele encarnou. E num corpo semelhante ao nosso, ele venceu o pecado. Ele venceu o inferno. E venceu até a morte através da sua ressurreição. E por ele ter vencido, ele voltou para junto do Pai. Ele foi assunto aos céus. E ao ser exaltado, porque o que a Bíblia fala é que ele foi exaltado e assentou-se à direita, né? Do lado direito, à direita. Os irmãos aí devem me ver ao contrário, né? Porque o vídeo ele fica espelhado. Então, essa aqui é a minha mão direita, mas os irmãos devem estar vendo como a mão esquerda, tá? Mas essa aqui é a esquerda, ó, a aliança. Muito bem. De qualquer forma, então a minha direita aqui, ó, para mim à direita. Então Jesus assentou-se à direita do Pai. O Pai e ele à direita. Mas pelo fato dele ter triunfado e ter sido exaltado, né, reconhecido ao posto mais elevado que há no universo, por assim dizer, ele assentou-se
com seu Pai no seu trono. Ele foi exaltado à condição de cabeça da igreja, sabe? O provedor da igreja, o mantenedor da igreja. Então ele triunfou, ele venceu e está coroado de glória. Então ele é exaltado, por assim dizer, ele assentou-se no trono do Pai. A igreja, aos que vencerem, aos cristãos que também estão passando por esse mundo sendo provados, perseguidos, maltratados, caluniados, o mundo nos persegue. Querem apagar a nossa luz. Mas se perseverarmos até o fim, como diz o Jesus lá no Mateus 24, seremos salvos. A perseverança nos dará a vitória. E o Senhor prometeu estar conosco até a consumação de tudo. Então ele promete a cada um de nós, quem vencer se assentará comigo no meu trono. Ou seja, nós também seremos exaltados como vencedores. Isso não é estranho na Bíblia, não, porque se você ler a carta de Paulo aos Efésios, ele diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quer dizer, pela fé, nós já estamos de tal forma unidos com o Senhor que o que se diz de Jesus pode se dizer do crente. Então, se Jesus morreu, eu também morri. Se Jesus ressuscitou, eu também ressuscitei. Se Jesus foi exaltado acima de todo principado, potestade, dominações, qualquer hoste celestial da maldade, eu também fui exaltado com Cristo, porque eu tenho uma nova posição em Cristo. Então, se Cristo assentou-se nas alturas e de lá reina e governa, eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais, porque eu estou unido com Ele mediante a fé. Amém? Então, se eu vencer, ao vencedor está garantido que assim como Jesus se assentou com o Pai no seu trono, nós também nos assentaremos com Ele. Nós também seremos reconhecidos no céu como vencedores com Cristo. Por isso que a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. E aí conclui dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, isso evidencia, como em todas as cartas, que a mensagem não era específica só para Laodiceia. Eles foram os destinatários originais dessa carta, da 7ª carta. Mas a mensagem tem que ser ouvida por todos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem se expande para todo o povo de Deus. Então, povo do Senhor, não sejamos indiferentes. Não vivamos alheios à fé. Vamos cumprir aquilo que Jesus mandou. Que a nossa vida aqui na terra seja compatível com o caráter de Cristo, que é fiel e verdadeiro. Não sejamos fingidos, não sejamos hipócritas, não sejamos uma farsa. Sejamos crentes autênticos, para não cairmos na mornidão espiritual. Nem confiemos em nada que a gente acha que tem. Influência, amigos poderosos, recursos. O que é que a gente acha que tem? O Senhor é o princípio da criação de Deus. Ele é o dono de tudo. Se a gente tem ouro, tem prata, como alguns cristãos podem achar que tem, o que Jesus diz? O que a palavra diz lá no Antigo Testamento ainda? Quando no livro do profeta Ageu, você lembra? Deus diz, meu é o ouro, minha é a prata, do Senhor é a terra e a sua plenitude, do Senhor é tudo que está na criação. Então, nada disso enche os olhos do Senhor. Então reconheçamos que somos dependentes de Deus. Como Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem sua dependência de Deus, porque desses é o reino dos céus. Amém? Então assim a gente conclui a parte das 7 cartas, para os irmãos que vêm acompanhando desde janeiro. Concluímos assim as partes das 7 cartas, e a partir no domingo lá na igreja, não vai ser pela live, tá, irmãos? No domingo lá na igreja, a gente vai entrar no capítulo 4 de Apocalipse. E aí vamos falar sobre
quando João sai da terra e começa a ver as coisas lá da posição privilegiada junto ao trono de Deus. Tá? E aí a gente vai avançando. Semana que vem, terça e quinta, a gente volta aqui para a live e a gente vai dando sequência ao estudo do Apocalipse, tá bom? Vamos continuando. Então, povo de Deus, agradeço a todos que ficaram conosco até agora. Nós vamos estar orando agora para encerrar, tá bom? Para concluir. Quinta-feira a gente se encontra aqui de novo para louvar a Deus. Aí já não vamos falar do Apocalipse, mas vamos falar da mensagem do Evangelho, tá bom? Quinta-feira, a partir das 19h30. Então, vamos orar e aí a gente conclui. Pai Santo querido, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos debruçarmos sobre a Tua palavra e aprender um pouquinho mais. Meu Deus, que cada um, Senhor, tenha tomado para si aquilo em que a palavra lhe tocou, que nos voltemos para Ti com um coração sincero e não deixemos que a mornidão espiritual nos pegue. Devemos ser frios ou quentes. Frios para sermos agradáveis ao Teu paladar. Quentes para termos uma utilidade na Tua obra. Mas ser morno, Senhor, é objetável. Ser morno é ser rejeitado, porque a mornidão espiritual não te agrada. Pelo contrário, a mornidão espiritual te enoja. A mornidão te causa náuseas, Senhor. Então que os crentes mornos se arrependam e sejam frios ou quentes, mornos jamais, em nome de Jesus. Que nenhuma arrogância, que nenhuma prepotência, que nenhum sentimento de autossuficiência nos pegue, nos enrede, nos cerque. Por mais que tenhamos recursos nesta vida, por mais influência que achemos que temos, meu Deus, que a nossa inteira dependência seja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que o Teu povo seja abençoado, que cada um siga em paz a sua vida, na dependência do Senhor, mais e mais. É o que nós te pedimos, te agradecemos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.